Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, esteja conosco em cada segundo do nosso encontro. Nós pretendemos fazer aqui a mais informal possível, para que todos fiquem relaxados, fiquem tranquilos. Devemos combinar que não vai poder haver interrupções por causa do tempo que a gente tem para falar e o material é grande. Então, no final, vocês podem usar e abusar das perguntas aí, nós estaremos à disposição. Queremos dizer o seguinte, que a visita fraterna, como é o nome que tem sido mais utilizado atualmente, vou até contar uma história. No começo da minha interação com a visita, que foi em 94, na Fraternidade Espírita Irmão Glacos, nós, logo depois de alguns meses, já aprendendo, atuando lá, fazendo a experiência da visita, nós tivemos, lá era muito comum o pessoal usar o termo visita aos enfermos. Era o nome que se usava, era o jargão da época. Aí o médium Enio Wendling, ele nos propôs o seguinte: não vamos usar esse termo enfermo, vamos usar visita aos lares e hospitais, para não dar uma conotação negativa, porque muitas pessoas que são visitadas não estão enfermas do corpo, então pode dar uma impressão distorcida do que acontece, porque as razões às vezes são espirituais, emocionais e tal. Então hoje nós puxamos mais para essa expressão, né? Visita fraterna, e ela vai cobrir aí todos os ambientes que a gente puder trabalhar. O Espírito Zé Grosso, certa vez, nos disse sim, ele fez já está lá? O Espírito Zé Grosso, certa vez, pode dar mais linha aqui? Mais um tiquinho? Aí, obrigado. O Espírito Zé Grosso, certa vez, usou a seguinte expressão, falou que a visita fraterna, ou a visita aos lares, é uma tarefa magna. Então, os espíritos têm uma verdadeira, um respeito, uma admiração imensa por essa tarefa, alegra muito a espiritualidade, o nosso engajamento nesse tipo de atividade. É uma atividade que vai exigir desafios pessoais e coletivos, porque é uma tarefa feita em grupo, nós vamos abordar muito isso aqui, qual que é a vantagem da gente trabalhar em grupo, né, que é muito importante. E nós colocamos aqui um texto do autor espiritual Camilo Chaves, que foi presidente da União Espírita Mineira. Eu não sei se todos estão conseguindo ler aí no fundo. Estão conseguindo? Está dando para ler? Eu tenho que chamar o oftalmologista. Não? Tá bom? Eu acho que não há necessidade de eu ler o texto, né? Acho que deu tempo aí de todo mundo dar uma olhada, ou vocês gostariam que eu lesse? Então vamos lá. Alegrai-vos, irmãos, por já deterdes a condição de cumprir deveres. A criatura de progresso incipiente, o Pai não entrega obrigações das quais não pode desincumbir-se. Vezes muitas reclamais contra o peso dos encargos que vos curvam os ombros, esquecidos de que, se o Criador vos delega deveres, concede-vos também os meios para realizá-los com proveito. Buscai a análise sincera dos ônus que vos são cumulados e vereis que todos eles são, sempre e felizmente, viáveis. Agradecei, pois, as tarefas que vos são cometidas, agradecei a confiança que Deus deposita em vossas possibilidades de lutar e vencer. Sois os escolhidos, não vos negueis as oportunidades de trabalhar e triunfar. Recebestes um mandato de amor, cumpri-o e alegrai-vos, paz. Estou para ver mensagem mais positiva que essa para nós tarefeiros, né, de qualquer atividade, né? Então vamos lá. Com relação à visita aos lares e hospitais e presídios, seja lá o que for, nós temos que começar aqui, a nossa base tem que ser o Evangelho. Então os Evangelhos têm vamos dizer assim, umas sessões, né, de descrição das curas de Jesus,
E são talvez essas as passagens mais procuradas, que as pessoas mais admiram e mais gostam de ler o que Jesus fez com as pessoas que estavam enfermas. Então, olha só, nós fizemos uma pequena relação aqui dos tipos de cura que Jesus realizou. Curas à distância, como, por exemplo, ao filho do oficial de Herodes, ao servo do centurião, à filha da cananeia. Curas de familiares, como o caso da sogra de Pedro. Os processos de desobsessão, o obsidiado de Gerasa, o epilético, o cego e mudo. Por influência da fé, o leproso, o paralítico, a mulher hemorroíça, 2 cegos, Bartimeu, o cego de Jericó, contrariando dogmas judaicos, que eu acredito que Jesus adorava fazer isso. Mão atrofiada, obsidiada e hidrópico, que ele ia curar no sábado e às vezes curava dentro do templo. E isso provocava um choque nos fariseus dogmáticos, né? Aquele rigorismo dogmático farisaico. Crianças por imposição de mãos, cataléticos e moribundos, como o filho da viúva e Lázaro, e usando a saliva, a cura que eu particularmente mais gosto de estudar, o cego de nascença, o surdo gago e o cego de Betsaida, aquelas passagens que Jesus cuspia na terra, pegava aquele barro, punha no olho e aí a coisa acontecia. Eu vou pedir licença para tomar só esse aqui que é o meu, fica assim. Marcelo, Oi? se quiser voltar a Esse material pode ser disponibilizado depois, tá? Já está no computador aqui, vocês podem usar à vontade, tá bom? Então vamos lá. Olha só. E nós temos então, assim como Jesus utilizava desse método de curar para passar o seu ensinamento, né, para poder ganhar confiança, promover o bem, arregimentar as pessoas, nós devemos entender, claro que acredito que todos os irmãos aqui estão cientes disso, que Jesus não perpetrava milagres, porque milagre não é uma palavra utilizada na doutrina espírita, aquela coisa que contraria as leis da natureza. O que acontece é que Jesus tinha uma capacidade, devido à sua evolução espiritual, né, a pureza espiritual, ele tinha capacidade de manipular substâncias à distância, ele usava todas essas energias que nós não conhecemos ainda muito bem, como é que são esses processos, nós estamos aprendendo, mas ele realizava, com grande facilidade, ele fazia essas mudanças, né, no corpo, na matéria, no corpo físico. A gente imaginar que ali na porta, toda vez que a gente passa aqui, desde a nossa infância, a gente passava ali na porta, e ali tinha um cego de nascença, e de repente essa pessoa aparece enxergando, como é que é isso? Como é que você explica um negócio desse? Então, por isso que eu falei que eu gosto muito dessa passagem, que quando a gente vai ler isso em João, capítulo 9, versículo 1 a 41, nós ficamos admirados como é que a coisa se desenvolveu, porque foi uma confusão total, ninguém acreditava, todo mundo, é ele mesmo, será que é ele? É filho dele, não é? É meu filho, não é meu filho que está curado? Então é por isso, a capacidade de Jesus realizar as coisas. Se ele o fez, é porque ele indicou para a gente um caminho para nós tentarmos fazer igual. Nós não conseguimos alcançar esse nível de Jesus no momento, mas nós conseguimos, no nosso nível, realizar muitas coisas sim. Então, olha só, temos também a exemplificação dos espíritos superiores, e eu mencionei aqui a irmã Sheila, que colocamos no livro Visita aos Lares e Hospitais, é uma informação que consta do Anuário Espírita de 1996, que ela teve uma encarnação como uma santa católica e ela fundou uma congregação de visitação imensa. Então, a Sheila e vários outros espíritos estão engajados nesse processo, né, da visita fraterna, e nós podemos usar esses espíritos como inspiração para nós. Então, qual que é o nosso objetivo hoje?
Ora, nós vimos aqui a nossa irmã Ana falando de organização, né? Aquela montanha de sigla, de coisa. Mas é o seguinte, se não organizar, se não dividir, se não criar uma regra, se não criar uma divisão de tarefas, nós ficamos, cada um fazendo a coisa do jeito que acha melhor, que bem entende. Então nós todos, essa vida nossa de sociedade, nós precisamos da organização. Ela é boa. E aqui, essa organização da assistência espiritual domiciliar e hospitalar, nós temos que lembrar o seguinte, antes de adentrar lares e hospitais nas tarefas voluntárias em grupos, antes da gente entrar no lar, é preciso cuidar da nossa preparação física e espiritual. Conhecer as regras de comportamento e as normas dos estabelecimentos. Por estabelecimento, eu poderia ter usado aqui a palavra dos centros espíritas, das instituições espíritas. Cada um vai ter uma regra que pode diferir em algum detalhe da regra do outro centro. E isso precisa ser conhecido e respeitado. E a conscientização das responsabilidades individuais e coletivas. Porque nós temos no meio espírita tarefas que são feitas individualmente. Por exemplo, SOS Press. O SOS Press é aquele atendimento telefônico, né? A pessoa liga, vai encontrar alguém do outro lado dando apoio, fazendo oração, dando recomendações, né? Orientações de acordo com o Evangelho. E a pessoa está sozinha, não tem ninguém executando a atividade, a tarefa junto com ela, a não ser os espíritos. Agora, quando é coletivo, a coisa já facilita para nós, porque nós temos outras pessoas com quem trocar ideia, com quem dialogar, nós temos pessoas a nos observar, que é importante, né? Então, essa é a nossa proposta dentro do princípio da visita fraterna. Então, os nossos objetivos hoje, propor um caminho que atenda com coerência e segurança todas as partes envolvidas, a instituição espírita, os visitantes e os visitados. Então essa tríade aí tem que ser observada. Todos têm que ficar satisfeitos com o que está acontecendo. A casa espírita, o grupo visitante e o visitado. Todo mundo tem que ser bem atendido nas suas expectativas. Então nós vamos falar sobre cada situação aqui. E vamos plantar ideias, né? Sementes de ideias que nós esperamos que possa ser útil para vocês, porque nós temos um modelo que nós propusemos de acordo com a nossa experiência, esse modelo pode sofrer uma ou outra adaptação de acordo com a situação que for mais conveniente para a instituição espírita. Então vamos lá, agora nós vamos entrar na tarefa em si, né? Então vamos imaginar que nós vamos iniciar a atividade de visita fraterna em lares e hospitais. Por que é melhor essa tarefa em grupo? Por que a visita não é individual? Eu pego lá o Evangelho, coloco debaixo do braço, vou para o hospital, vou para o lar atender, né? Olha só, tem uma coisa que eu vou deixar a ideia plantada aqui, mas nós vamos falar sobre ela daqui um pouco. É o seguinte, o que indica que eu tenho que visitar alguém? Por que eu tenho que visitar aquela pessoa? Ela pediu? Pediu a quem? Como que a casa responde a essa solicitação? Vou dar um exemplo, vou dar uma situação, vou explicar uma situação e nós vamos percorrer isso depois. Na minha casa espírita, é através do receituário mediúnico. É lá que os espíritos indicam a necessidade da visita. Mas nem toda casa tem o receituário mediúnico. E aí, como é que vai ficar? Quando não tem o receituário mediúnico? Qual critério que eu vou usar? Quem que eu vou visitar? Quantas vezes? Por quanto tempo? Então vamos ficar com isso, com esse desafio na cabeça para a gente conversar sobre isso mais tarde, tá? Agora, a ideia de fazer a visita em grupo começa do seguinte: em primeiro lugar, o grupo auxilia que haja continuidade no processo. Se eu tenho
uma pessoa somente e ela não pode fazer visita, não tem visita. Mas se eu tenho um grupo, e o número que eu gosto de trabalhar são 4 pessoas por grupo de visita, depois nós vamos explicar por quê, se faltar uma eu posso continuar, e 2 eu ainda tenho um grupo, tem 2 para visitar. Então é importante essa questão da continuidade, para que às vezes a demanda, quando os espíritos, ou se combina com o visitado, vamos fazer 4 visitas, uma por semana, então aquilo não vai sofrer solução de continuidade, não vai sofrer quebra. Então muito importante essa questão da continuidade, ok? Numa cidade como Belo Horizonte a gente vai deslocar normalmente de carro, né? Nós não vamos, pouco provável a gente fazer visita de bicicleta, a pé, de ônibus, podemos até fazer, mas o normal é uma das pessoas tem um veículo, se desloca no veículo, às vezes o veículo dela não está disponível, aí vai usar de outra. Então é importante, né, essa questão da continuidade. Outro ponto é a segurança mediúnica. Por que segurança mediúnica? Porque muitas vezes nós chegamos no lar e a gente encontra uma situação no lar muito voltada para o campo da mediunidade, ou seja, o visitado ou uma das pessoas da casa tem uma mediunidade mais ostensiva, a psicofonia, a pessoa tem aquele estado de alteração, não é? Como lidar com uma pessoa que está, vamos usar o termo que não é o termo técnico correto, mas ela está incorporada, e começa a manifestar um espírito lá, uma coisa, e eu estou lá sozinho fazendo a visita, como é que é isso? Então o grupo auxilia muito na segurança mediúnica, até porque nós vamos lidar com pessoas com experiências diferentes nessas questões mediúnicas, uns com mais, outros com menos experiência, então há sempre uma troca ali, um auxílio. E nós vamos falar mais adiante também, né, que o próprio visitante, ele pode passar por um processo de ter a mediunidade dele se manifestando ali. E não é raro. Pessoas, muitas vezes, durante a visita, começam a ter vidência, começam a ter audiência, ou podem tentar manifestar pela psicofonia. Aí como é que a gente vai lidar com isso? Vamos ver. Então a questão da segurança mediúnica é muito importante. O suporte vibracional, ele é um tópico óbvio para quem lida com passe, né? Que o passe, nós vamos transmitir fluidos do nosso organismo físico, do nosso perispírito, para a pessoa que nós estamos direcionando mentalmente. E os espíritos, é como se a gente estivesse oferecendo para os espíritos, quando a gente tem um grupo, nós estamos oferecendo ali como é que fala? Um menu, né, de fluidos. Tem o fluido dela e dela. Então os espíritos vão, vou pegar esse aqui e que os espíritos interferem na hora do passe. Então o suporte vibracional muitas vezes é necessário, até porque na prescrição do receituário mediúnico, os espíritos colocam lá aplicar passe em equipe, porque precisa de um suporte fluídico maior. Então estamos aqui buscando justificativas por que devemos fazer visita em grupo. Aprendizado, aperfeiçoamento. É claro que a gente usufrui de um aprendizado, de um aperfeiçoamento quando nós convivemos com outras pessoas, com experiências diferentes, com opiniões diferentes. Isso vai nos ajudar demais. Então, um outro motivo é que nós devemos sempre entrar, não apenas na tarefa da visita, mas como em qualquer tarefa, com aquele espírito de humildade, de obediência, de acatamento, de procurar saber como é que a coisa funciona. Uma vez um amigo meu disse o seguinte, que às vezes a gente entra para a tarefa igual aquele filhotinho de leão, né? Aquela fofura, todo fofinho, cheio de pelinho, brincando,
Mas à medida que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai crescendo, vão saindo as garras, a gente vai pôr as garras de fora. O que quer dizer isso? É que nós entramos normalmente com muita humildade para fazer as tarefas, com muita subserviência, dispostos a ajudar, a colaborar. Mas depois que a gente começa a se sentir confortável, há uma tendência de muitas pessoas quererem impor o seu modelo, a sua maneira de fazer, usando uma canalização equivocada para fazer isso, porque não tem problema nenhum você dar uma sugestão, você pensar diferente, você discordar de como que a coisa é feita, mas como canalizar isso? Aí que é a questão. Então, muitas vezes, um grupo de visitantes, ele pode, ao se deslocar por lá, ele fazer uma espécie de rebeldia às regras da casa e fazer as coisas diferente do que a casa está esperando que seja feita, não é? Então, é importante que haja essa questão de nós nos situarmos como representantes da instituição espírita, onde nós podemos colaborar se a gente achar que poderia ser diferente, como? Conversando com a coordenação da tarefa, e não indo lá e fazendo a coisa acontecer à nossa maneira. Isso é a tragédia de qualquer coordenador de tarefa, é ou não é? Quando as pessoas resolvem agir por conta própria. Então não é nada engessado, mas é preciso ter uma ideia de que para o bom funcionamento é preciso respeitar aquilo que se espera, né, da casa. Então, muito bem, o incentivo mútuo é óbvio. Estamos nós 4 aqui fazendo a visita, aí ela começa a ficar desanimada, ela, acho que eu não vou, não, vem cá, você vai sim, você está com algum problema, vamos te ajudar, vamos, né? Começa a haver um companheirismo. Então, o grupo começa a se auto-incentivar, a se motivar, porque todos nós, afinal de contas, vamos passar pela vida, cada um com seus probleminhas, né? E a gente tem aí uma oportunidade de incentivar os companheiros a prosseguir na tarefa, não se sentirem desestimulados. E o modelo espiritual, porque a gente lê nos livros, né? Nos livros de autores espirituais, de tantas e quantas atividades desenvolvidas no campo espiritual por grupos de espíritos. O André Luiz, quando passeava por aí, né, nas várias colônias, no umbral, etc., ele estava sempre com um grupo que ele estava acompanhando. No livro Missionário da Luz, naquele capítulo que chama Passes, nós temos lá a descrição de entidades, 6 entidades se preparando, junto à cabine de paz da casa espírita. Então é um modelo espiritual que é mais avançado que o nosso, também sugere atuação em grupo. Muito bem. Ora, vamos ver como é que a gente forma então um grupo de visita. Olha o primeiro tópico lá, é importantíssimo, vínculo com a casa espírita. As pessoas têm que estar frequentando a casa. Cada casa tem o seu critério. No Glacos, que é a minha base, eu não sei se estão exigindo, porque eu estou fora da coordenação, 6 meses, 1 ano de frequência à casa, para que você crie ali, comece a entender as ideias que são colocadas pela casa, para que você demonstre a sua disposição de frequentar, de ter assiduidade, de participar. Não tem cabimento a gente montar uma equipe de visita com pessoas que chegam de última hora. Olha, sabe qual tarefa que é muito comum isso? E aí vocês me corrijam se eu estiver enganado, mas é que isso é fato lá na nossa estatística, é a campanha do quilo. Campanha do quilo é uma tarefa que, eu quero começar amanhã, vem cá, coloca lá e tal, entra para a campanha. Mas acontece que muitas dessas pessoas que entram também saem. Então é um fluxo muito grande de entrada, mas tem um fluxo muito grande de saída. E tem aquele núcleo das pessoas mais antigas que elas estão perseverando. Então o ideal é que, explicando melhor, essas que entram e saem com muita facilidade, geralmente são as pessoas que não estão ligadas à casa, elas têm pouco tempo que estão frequentando a casa. Então a frequência à casa,
participar de reunião pública, participar dos eventos, participar de outras tarefas, é fundamental para que a gente consiga fazer um grupo de visita. Vamos tornar a dizer, o grupo de visita, ele é uma representação daquela instituição. Nós não estamos lá porque nós somos bonzinhos e vamos promover a caridade, não. Nós estamos indo como representantes do Centro Espírita assim assado, da agremiação espírita fulano de tal. Nós estamos representando a casa. Se nós chegarmos aos lares ou aos hospitais e fizermos alguma coisa que não seja adequada, o nome de quem que vai lá para o SPC, né? Espiritual. O nome de quem? Não é o nosso, vai o nome da casa. Ah, veio o pessoal lá do grupo tal aqui. E da doutrina. Exatamente. Então, muito importante isso aqui. Bom, ainda na formação de um grupo de visitantes, número de pessoas, nós sugerimos 4, mas a visita pode ser feita com 2, com 3, com 4, com 5. 5 é o seguinte, é muita gente, né, não? Se você pensar em 5 pessoas visitando, a mim dá aquela impressão assim, por que não separa 3 para lá, 2 para cá, e esse 2 aqui junta com 1 e cria 2 grupos? Então 5 é um número exagerado à nossa maneira de ver, não vou dizer que está errado, mas eu diria que é desnecessário. E também pode dar aquela impressão, né? A pessoa está na casa dela, de repente chega 5, você fala, nossa, a coisa aqui está feia, chegou um time aqui para resolver meu problema aqui. Então, vamos pensar nesse número base 4 pelos motivos que nós já colocamos. Sexo, homens ou mulheres? Se vocês me permitirem, eu vou ficar só em homem e mulher, tá? Para dar o meu exemplo aqui. Eu não vou entrar naquela confusão que está tendo aí, não. Vamos só no homens e mulheres. Ora, também o ideal é que nós tenhamos uma mistura. Não tem nada contrário que seja só de mulheres ou só de homens. Mas quando há uma mistura, é como se você tivesse uma situação assim que atende qualquer condição que você for visitar. Porque muitas vezes, por exemplo, as visitas são feitas à noite, aquela equipe sai dia tal, naquela hora à noite, né? Tem o dia da semana e o horário. Aí vai visitar um lugar mais distante, mais ermo, só tem mulheres. Ou vai visitar uma pessoa que é um homem solteiro. Então pode haver assim uma condição de constrangimento ou de risco de segurança. E a mesma coisa vale quando a gente pensar um grupo só masculino. Mas é só por essas questões, não há um outro impedimento. É algo que a coordenação da visita, a estruturação, o departamento ou o setor de visita dentro da casa espírita, ele vai tentar direcionar e orientar essas coisas para que vá funcionando bem. Idade. O ideal é que sejam elementos, né, integrantes maiores de idade, porque até para a criança participar de atividade assim, é preciso que se tenha a cautela para ver se há autorização dos pais, etc. Já tivemos caso na nossa casa espírita do irmão Glacos, numa receita, indicar um jovem de 14 anos para ele participar da visita. Entendemos que foi uma condição muito específica daquele espírito reencarnado e que ele estava ali para ir como observador. Porque, na verdade, nós temos que entender que o jovem ainda está passando por um processo de formação do corpo, então a perda fluídica com passe, etc., não é muito recomendada. A literatura espírita pede que a gente passe a ser passista já com 18 anos, 20 anos, 19 anos para frente, né? Então a questão da idade também precisa ser observada, porque nós sabemos que há muitos jovens voluntariosos, né? Eles têm 15, 16 anos e já estão querendo fazer a atividade. Então é preciso ponderar isso para saber como atuar. Funções no grupo. A parte funcional da visita é simples.
Primeiro tem que ter um dirigente. Tem que ter um dirigente. A equipe tem que ter uma pessoa responsável. Eu tenho 4 e os 4 podem ter até responsabilidades maiores na casa espírita. Um coordena isso, outro coordena aquilo, mas no grupo, um tem que ser o responsável. É ele que vai responder perante o lar, é ele que vai responder perante a casa espírita e perante o grupo. Então essa função é importante. Agora, a função na hora de exercer a visita, uma vez no lar, aí nós vamos ver quando nós discutimos a dinâmica da visita, o que cada um vai ou pode fazer. Muito bem. Criação de novos grupos. Se a casa vai criar novos grupos, é importante que a gente se lembre que cada grupo deve ter alguém com alguma experiência já. Porque colocar 4 pessoas totalmente inexperientes para fazer visita, às vezes essa vai ser a condição, vai ser a realidade, eu não vou ter outro, né? Não vou ter outra condição. Mas o ideal é se a gente puder colocar em cada grupo pelo menos 1 ou 2 elementos que já tenham experiência com o assunto, por questão também de segurança, etc., né? E os novos grupos serem criados com pessoas da casa e não com pessoas de fora ou que acabaram de chegar. Nós já explicamos isso. Todo grupo tem um espírito mentor, com certeza, com certeza. Cada grupo vai ter o seu mentor. Se o mentor está revelado ou não, nós não sabemos. Isso depende. Depende da condição da casa. Porque às vezes essa revelação, ela vem justamente pelas comunicações mediúnicas. Então, na nossa casa, o Glacos informa quem são os mentores. A maioria dos mentores são irmãos nossos de algumas décadas que anteciparam a chegada no plano espiritual, depois de algum tempo se integram na tarefa da visita e se tornam mentores. Mas, e se eu não tiver essa comunicação na minha casa, se eu não souber, não tem problema. Vai ter um mentor lá, a gente às vezes não sabe quem é, ele não está revelado, mas tem um mentor. É como se fosse o anjo da guarda da equipe, né? É um espírito que está ali vinculado às tarefas da casa e ele é o responsável no campo espiritual pela organização da tarefa. A nossa casa lá hoje, eu não tenho certeza, mas eu vou dar um chute que lá deve ter de 90 a 100 grupos de visita. Então tem de 90 a 100 mentores. Isso é pegar um problema e multiplicar por 100, né? Na verdade é isso, né? A gente vê a coisa pelo lado positivo e tem que ver pelo outro lado também. Quanto mais gente, mais difícil de organizar. Por isso é o desafio, é um grande desafio. Ora, convidados na equipe. Já passamos por isso. Eu estou aqui, eu estou recebendo um parente aqui, ele está doido, eu contei para ele da tarefa, ele quer ir junto para ver como é que é. Então nós recomendamos que isso não seja feito. A visita tem que ser com as pessoas que foram selecionadas pela casa, que estão entrando em afinidade com a tarefa com os espíritos, não é? Então a questão, um convidado, o que a gente faz melhor com o convidado é indicar para ele a porta da casa espírita e o caminho para ele conseguir fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo, né? E outra coisa, grupos especiais. Especial costuma ser uma conotação dada pelo visitado. O visitado começa a ter preferência. Acha que aquele grupo ali é melhor do que o outro. Mesma coisa acontece no passe, é ou não é? Quem tem experiência com passe aí sabe. Não, eu só gosto de tomar passe naquela cabine ali, porque aquela cabine ali as energias não são boas. Eu só tomo passe com fulano, eu gosto do passe do ciclano, porque o passe dele demora mais. Então começam a criar uma série de regras aí, de coisas. Veja bem, o grupo, ele tem que ser especial, não é nesse sentido. É às vezes para atender uma condição especial. Por exemplo, nós vamos visitar uma pessoa que costuma incorporar, tem psicofonia na casa dela, ela fica exaltada, agressiva. Será que qualquer
grupo dá conta do recado? Porque pessoas, às vezes, têm muito tempo que estão na casa espírita, mas não tiveram oportunidade de ter convívio na área mediúnica, não tem experiência, nunca conversaram com o espírito, nunca viram uma manifestação espiritual ocorrer na reunião mediúnica. Então começa a acontecer aquilo dentro de casa, e aí o que eu faço? Como é que eu lido com isso? Então, é às vezes necessário, para atender determinadas situações, que você realmente organize um grupo especial para atender aquele caso. Ok? Vamos deixar assim por enquanto. Qual que é a diferença entre grupo e equipe? E aí? Faz diferença? Grupo e equipe? Vamos ver. Provavelmente, gostei. Provavelmente. Olha lá. Eu tenho 2 grupos aqui. Olha aqui. Aqui está um grupo de pessoas tentando entrar no ônibus. E aqui está um grupo de pessoas brincando daquele... Como é que chama aquele? Hein? Cabo de guerra, né? Pois é. Aqui dá para perceber que isso aqui é só grupo e aqui é uma equipe? Por quê, hein? Combinação. Objetivo? Não, todo mundo tem um objetivo. O objetivo deles aqui é entrar no ônibus e esse aqui é ganhar o negócio. Então não é objetivo, não. Eu acho que é o objetivo. Eles não se conhecem, organização, Entrar no ônibus, vencer a disputa. Olha lá. Na equipe você trabalha em conjunto. Aqui não, aqui está cada um por si. Costuma fazer assim, dá licença que eu vou entrar. E entra, não é isso? Então, veja bem, por que nós colocamos isso aqui? Porque nós começamos como grupo de visita, mas nós devemos nos tornar uma equipe. As pessoas se entendem. Uma olha para a outra, já sabe o que fazer, já sintoniza, já conhece o modelo de cada um, porque na hora de exercer a visita, alguns têm mais habilidade para o passe, ou para o comentário, ou para a oração. Então, isso vai ficar claro, né? Olha só, eu coloquei aqui, está meio apagado, isso aqui é um mecanismo de relógio antigo, né? Relógio mecânico, aí, e aqui o relógio pronto. Por que nós colocamos isso aqui? Porque a nossa equipe, ela tem que funcionar assim, ó, são peças individuais, trabalhando em conjunto para obter um objetivo final. Para eu saber as horas, se um parafuso estiver desregulado, se tiver uma mola solta ali, não vai rolar a hora certa. Às vezes, alguns são mais o mostrador, né? Aparecem mais, mas o mecanismo é de todo mundo. Eu gosto de usar esse exemplo quando a gente fala a respeito de palestra pública. Eu tenho um livro sobre palestra pública que se chama Em Torno do Microfone, Reflexões para a Tribuna Espírita. Então o que acontece? Na tribuna você tem aqui uma pessoa que ele está lá, é o ponteiro do relógio, ele está fazendo a palestra, ele é que está aparecendo. Mas por detrás dele tem toda uma equipe que convidou, convocou, insistiu, passou o dia, o assunto, toda uma estrutura doutrinária para poder chegar ao resultado. Então na equipe de visita, a mesma coisa, né? Mesma coisa. E as nossas responsabilidades? Primeira delas, o intuito de servir. Eu venho de uma formação familiar que eu não era espírita, não conhecia o espiritismo. Só depois de algumas décadas de existência que eu vim a conhecer o espiritismo. E foi no espiritismo que eu aprendi essa palavra aqui, servir. Eu não tinha ouvido essa palavra em nenhuma igreja, em lugar nenhum, mas na doutrina espírita, isso aqui é o ar que a gente respira. É a lei de Deus, é o próximo, que é a porta para Deus. Então o caminho evolutivo é através do próximo. E é o espírito de serviço. Servir desinteressadamente.
Servir sem querer nada em troca. Servir sem receber nenhum tipo de restituição. Servir, por ter consciência de que esse é o cumprimento da lei de amor e caridade. Então, a primeira responsabilidade de um grupo de visita é servir. Outra grande responsabilidade, estudar. É preciso estudar. Ah, mas eu tenho que estudar tudo para começar a equipe de visita? Não, não é isso. Mas olha a diferença de um grupo ou uma equipe visitante, quando você lê uma página, como é que você vai comentar aquilo dali? Nós vamos falar disso depois com detalhe. Então, se você não tiver alguma base, porque no campo do estudo é como se a gente fosse um terreno, o terreno pode estar árido ou ele pode ser adubado. O estudo vai adubando a nossa mente, a nossa memória, para as informações, para a lógica da doutrina espírita, para a sabedoria da doutrina espírita, para que a gente, no momento certo, quando nós formos requisitados, porque com o espírita tem que ser assim, né? Nós não saímos pregando por aí, a gente é requisitado a dar uma opinião, é requisitado a dar uma sugestão. É isso que acontece conosco. A gente aguarda para ser convidado a falar. Aí é bom que a gente tenha algum conteúdo para dizer, algum exemplo, alguma citação. Então o estudo é fundamental. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Como é que é o complemento? Instruí-vos, este é o segundo. Então, não estamos falando nada de novidade. Preparação física, ó, eu não sei se vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma feijoada, uma caipirinha, linguicinha e uma delícia, né? E aí, vamos bater uma feijoada e sair para visita? Complicado, né? Basta a gente ter o conhecimento da nossa preparação física para darmos o passe. É a mesma coisa. Se possível, evitar a carne um tempo. Eu não gosto de marcar 24 horas, 40, não. Quanto mais tempo até dar o passe sem ingestão de carne, melhor. Muita alimentação pesada. A gente, quando enche o estômago, e aí pede para a gente fazer uma prece. Fica difícil, né? Em vez de a gente olhar para o alto, a gente olha para baixo. O corpo, né, exige um esforço para a digestão. Então, a alimentação frugal, leve, para a gente poder fazer essa atividade, né? É o problema do carrinho de cachorro-quente parado em frente à casa espírita, né? O pessoal chega do trabalho morrendo de fome, vai lá, pimba, quibe, hot dog, não sei o que, e entra, vai tomar passe, aí tem um bloqueio das energias ali por causa da digestão. Bom, a preparação espiritual. No dia de uma tarefa qualquer, e vamos colocar isso com mais ênfase na visita, é importante a gente já acordar e falar assim, oba, hoje eu tenho visita. Hoje eu tenho que O ideal é fazer isso diariamente, para qualquer coisa, né? Levantar, fazer oração, falar, hoje eu vou ficar mais calmo, eu vou evitar discussão, briga, ficar exaltado no trânsito com um colega de trabalho, seja lá o que for, fazer mais prece, porque aí os espíritos vão encontrar uma tranquilidade em nós, propícia à atuação deles junto a nós na hora da visita. Então a preparação espiritual é fundamental. Pontualidade e assiduidade, vamos falar assim, não é, mas você está falando o óbvio, mas vamos ler o livro do André Luiz, que chama Desobsessão, que ele fala a organização de uma reunião mediúnica. E ele bate em 2 capítulos distintos nessas 2 teclas aí, o André Luiz, explicando como é prejudicial quando as pessoas que vão se reunir para fazer uma tarefa não têm pontualidade ou não têm assiduidade. Então veja bem, lógico que existem situações que atrapalham a nossa pontualidade, atrapalham, né? Interfere com a nossa assiduidade, um período de doença, de férias, um pneu furado na hora de encontrar, mas isso é tudo conversado. O problema é quando há realmente um desleixo, uma falta de preocupação, né?
A pontualidade para o lar, para a pessoa que recebe, também é importante. Quem está no lar fica ali na expectativa. Que hora que vai chegar o pessoal? Hoje em Belo Horizonte é um pouco complicado você falar assim, eu vou chegar exatamente às 14 horas e 12 minutos. Não dá. Mas a gente pode falar, ó, por causa do trânsito, nós devemos estar aí de tantas horas para a pessoa ficar esperando. Até porque muitas vezes as pessoas do lar, elas costumam aproveitar que a gente ainda não chegou e sai da casa, vão fazer compra, não sei o quê, e chega em cima da hora e ela não está assim sintonizada com o que vai acontecer ali, ela está com um problema que veio de fora. Então tudo isso precisa ser conversado, nós vamos falar mais sobre isso adiante ali. Vestuário e higiene pessoal. Olha o decote aqui, ó. Olha o decote. Olha o decote. Sensualidade, transparência. Eu não sei se eu devo falar isso só o feminino ou masculino também, né? Porque camisa de time de futebol, tudo que possa gerar uma desatenção com a visita e uma camisa de time de futebol, ela pode gerar uma antipatia, uma simpatia ou uma antipatia, pode desviar o assunto. E isso, um frequentador da casa espírita, ele pode usar a camisa, ninguém vai obrigar ele a não usar, mas um tarefeiro não deve se valer desse tipo de coisa, de camisa de partido político, né? Então, tudo isso tem que chamar a nossa atenção, no caso, né, a gente está vestido adequadamente, higienizados, né, para que a gente possa fazer a visita. Não podemos absolutamente exigir isso de quem está sendo visitado. Não tem como a gente pedir que a pessoa da casa esteja bem vestida, vestida adequadamente, não dá. E nós temos até um caso, que foi um caso que se tornou até bem assim hilário, porque nós chegamos para dar um passe numa jovem, há muitos anos atrás, e ela estava, como é que eu vou dizer, quase que de sutiã só, dentro de casa. E ela tinha um equipamento, né? Saindo, Então, chegamos, fizemos a prece e tal. Quando chegou na hora do passe, eu estava dirigindo, eu virei para um colega nosso, falei assim, pode dar o passe? Ele olhou para mim e disse assim, vou não. Ele ia ter que ficar em cima dele, falou, não vou não. Aí mudamos e tal. Então, nós não podemos exigir das pessoas o vestiário, mas nós devemos tomar muito cuidado com isso. Solidariedade com os colegas. Nós até comentamos sobre isso aqui, né? E relacionamentos íntimos na equipe. Eu acho que eu nem abordei isso aqui no livro. Eu mesmo procurei lá e não achei. O relacionamento íntimo é marido e mulher, namorado, juntado, separado. Tem que tomar cuidado com o seguinte, não misturar as coisas na hora da visita. Não ficar com pega-pega, beijinho, ou o contrário, né? Você lê uma pessoa lê lá a mensagem, a mulher vira para o marido e fala, tá vendo? Tá vendo? Aponta. Isso aí foi para você, ó. Então a gente não pode misturar as coisas. Nós estamos ali a serviço do Cristo da Casa Espírita para fazermos o melhor possível. O dirigente, ele vai exemplificar e orientar, ele vai agir com equilíbrio e ponderação e ele vai amenizar conflitos. Então, o dirigente tem que ser bem escolhido para ele ser essa pessoa. Nós tivemos, por exemplo, casos de uma colega nossa que ela era uma doçura, uma pessoa extremamente educada, gentil, mas ela não conseguia amenizar conflito. Então, na equipe dela, pessoas muito temperamentais, o negócio foi só degringolando e acabou que eles tiveram de rachar e colocar e separar as pessoas. Às vezes é necessário mesmo fazer isso, redividir, redistribuir, porque pode não dar certo o convívio. Então, é isso aí. Bom, aqui estão verde, vermelho e amarelo. Necessidade de regras claras. Isso é fundamental. A casa, a instituição, precisa estabelecer o que é que ela quer, como é que ela quer que a coisa funcione. E as pessoas que forem adentrar a tarefa precisam conhecer exatamente o que a casa espera delas, que seja feito. Isso é feito em reunião, ou
material impresso, alguma coisa, é muito importante saber que regra, não, o que você vai fazer na hora que você chegar, durante, na hora que for sair, depois participar de reuniões aqui, como é que vai ser o trato dessa tarefa, isso é muito importante, sem regra é complicado. Alguém lembra desse tipo de telefone aqui? Pois é, eu tive um desse na minha casa, era a época em Belo Horizonte, os números eram com 5 dígitos, 5 dígitos, era esse telefone aqui. Então olha só, seleção e contato com o paciente. Veja bem, então nós vamos voltar àquele assunto anterior e vamos falar desse, aqui é o processo de contato com o paciente. Mas vamos falar da seleção. No caso da minha casa espírita, e eu não estou colocando ela como melhor ou pior, não, é só o que acontece lá. É feito assim, a pessoa chega, procura o receituário mediúnico, fala, vai lá para o atendente, fala, eu estou sentindo isso aqui, tá bom. Aí ele tira uma orientação espiritual, vai para a psicografia, que se desenrola durante a reunião pública, e pode acontecer da espiritualidade pedir passe na casa espírita, ou passe no lar, ou os dois, simultaneamente, fazendo alternado. Pode acontecer, é o tipo de situação que acontece. Ou pode não pedir passe, só pedir para ler um livro, ou dar uma palavra de incentivo e tal. Então aí fica muito fácil saber quem vai receber visita e quem não vai. Porque a partir disso, a pessoa munida da receita, ela se dirige ao departamento, aí é feito lá antigamente era uma ficha de papel, hoje é tudo computadorizado. Hoje conseguiram fazer um negócio maravilhoso lá, que você tem todo o processo, até pela internet. Então, antigamente, eu como dirigente, eu tinha que ir lá selecionar o paciente, eu ia lá na ficha, deixa eu ver esse aqui, eu estou em tal bairro, deixa eu ver onde que eu vou. Agora não, eu chego lá da minha casa, entro na internet, opa, já tem classificado mais urgente, mais distante, mais perto, mas na sua área, eles fizeram, já viu, né? Informática é uma maravilha. Então, esse tipo de seleção assim, é questão de investimento em técnica e os espíritos dando a orientação. Quando não há esta facilidade, que eu acredito que seja a maior parte das situações, então a minha sugestão é a seguinte: a direção da casa precisa reunir e raciocinar e discutir muito o critério que vai ser adotado para fazer visita. Por exemplo, onde que vai ser aberta a oportunidade da pessoa se inscrever para ela ser visitada? O que ela vai informar que ela está passando que justifica ela receber visita de passe no lar e não aqui na casa? Quantos passes nós vamos dar por cada paciente? Porque se for depender das pessoas visitadas, muitas não querem desgarrar, elas começam a receber o passe e querem outro, querem mais, querem mais, querem mais. A gente sabe disso porque na casa espírita, ela pede a receita, vem lá 4 passes no lar. Acabou o tratamento, 4 passes e acabou. A não ser que o próprio espírito coloca, retornar após a visita. Aí você volta e entra de novo com a receita. Quando não é, acabou. Elas não se sentem satisfeitas, vão lá e pedem de novo, quer continuar. Então a casa que não tem o processo do receituário, vai ter que estabelecer uma regra de acordo com a situação, até o nível da pessoa, se ela realmente mereceria que em vez de fosse 4 vezes, fosse 8, fosse 12, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou um critério, por exemplo, recebeu a visita, se ela quiser de novo, quanto tempo para receber novamente? É uma questão muito subjetiva, que realmente o desafio é cada casa estabelecer esse critério, para saber como que vai fazer quando não há essa orientação dos espíritos. Mas tudo a gente sabe que a direção da casa vai vir lá um bom senso, né? Vai vir as sugestões de um e de outro, e a própria experiência vai mostrando o caminho também como fazer, né? Tomando cuidado para que uma determinada pessoa não tome o espaço total da casa com as visitas só para ela. É a mesma coisa num SOS Expresso, a pessoa liga para lá, ela fica lá 4 horas conversando. Então não tem sentido, porque aí ela está bloqueando outros telefonemas também. Então
tem sempre um tempo, né, para atendimento fraterno, para atendimento no SOS Expresso, para visita e tal. Tudo isso precisa ser levado em conta. Bom, o encontro e o deslocamento da equipe é combinado. A partir de onde nós vamos sair? A partir de onde? Ah, pera lá, desculpa, eu esqueci de falar uma coisa aqui. No contato com o paciente, a gente aproveita, na hora que fizer o contato, então nós vamos aí te visitar e tal, se for ao telefone, para poder explicar o que vai acontecer na casa dele. Nós estamos indo na sua casa, dia tal, assim, tudo bem? Tudo bem. Você já recebeu visita alguma vez? Sim ou não? Não recebeu? Estamos indo um número de 3, 4 pessoas, nós vamos ficar aí mais ou menos 30 minutos, vai acontecer isso, isso e isso. Não precisa servir lanche, não precisa dar nenhum tipo de retribuição, procura manter o ambiente que a gente vai poder, que a gente vai atuar mais tranquilo, longe de ruído, televisão ligada, quer dizer, a gente aproveita o contato com o paciente e passa as instruções para ele. Só que na casa espírita que tem um setor de atendimento, isso já é feito pelo atendente, ele já fala, o pessoal vai na sua casa, vai ser, passa todas as instruções, mas é bom no contato a gente reforçar e explicar para as pessoas o que vai acontecer. Então, o encontro e deslocamento da equipe vai ficar de acordo com o recurso de cada equipe, né? Nós vamos sair a partir da casa espírita, nós vamos sair a partir daquele ponto ali, o pessoal vai lá, encontra e a partir dali se desloca, vai ser 1, 2, 3 visitas, faz o roteiro, hoje é muito fácil, a gente tem o Google, né? Google Maps, você vê lá para onde que você vai passar, você pode até planejar o roteiro que fica mais rápido, mais curto, lembrando que a distância não pode ser entrave para nós. Às vezes as pessoas vêm lá de Brumadinho, Ribeirão das Neves, Sabará, sei lá, vai tudo lá no Glaco, você pede. Aí não vai ter visita para eles? Tem que ter. Estão fora da cidade, estão dentro da grande BH, mas estão fora de Belo Horizonte. Então isso tudo tem que fazer parte da nossa logística, do planejamento. O importante é que na hora que a equipe se encontre, a partir dali, prece e uma preparação para fazer a visita. Muito complicado na hora do deslocamento, o papo furado, né? A conversa, falar da novela, do futebol, da política, sei lá o quê. Não, a partir do momento que fez a prece, saiu para a visita, está ligado com os espíritos. Então tem que tomar muito cuidado com o tipo como é que fala? De diálogo. Nós tivemos um caso uma vez, eu estava com certas médiums videntes no carro, eu tive muito isso ao longo da minha vida, acho que talvez até para eu passar por essas experiências, para poder ajudar a escrever o livro também, e eu chamo assim as bruxas que trabalhavam comigo, e uma vez aconteceu que elas, os espíritos estão pedindo para parar o carro aqui. Aí parou o carro. O que foi? Eles falaram que nossa conversa aqui não está adequada e lá no lar que nós estamos indo visitar, já tem espírito contrário ao que a gente vai fazer na porta lá com lança, com arma, sei lá o que lá, para botar a gente para correr. Então, se a gente não tiver um preparo espiritual, pela prece, tranquilidade, nós podemos encontrar dificuldades lá. Aí nós paramos, fizemos a prece de novo, todo mundo passou zíper na boca e fomos para a visita. Um truque bom é sair cantando hino, né? Cantando hinos, ou fazendo preces, aí a gente fica mais sintonizado, né? E a chegada no lar é um momento importante também. Eu aprendi uma coisa com um amigo lá da minha casa, que é o seguinte, ele toca o interfone, na hora que a pessoa atende, ele fala assim, fraternidade. Pronto, é como se fosse o sinal, chegamos, é a palavra que abre as portas. Então a chegada no lar é o momento que você se identifica o grupo, né? E muito cuidado para não adentrar a casa. Olha, lá em casa tem um vaso igualzinho esse. Onde é que você comprou aquilo dali? Nós não estamos para visita social. Nós estamos com os espíritos para dar o passe, para fazer a leitura evangélica. Nós não estamos para fazer lanche.
fazer lanche. Por isso tem que ficar claro para o enfermo. Aqui, mineiro sabe como é que é, né? Quer botar pão de queijo na mesa e tacar o café, bolo. Não, combina não. Outro dia a gente volta para fazer isso. Agora que eu passo. Muitas vezes a gente é pego de surpresa, chega lá, já está posta a mesa. E aí, como é que faz? Ah, mas desfeita. Tá bom. Então vai lá, prova um pedacinho por educação. E vai controlando esse tipo de coisa. Porque nós tínhamos um amigo que ele fazia o contrário. Ele chegava e falava para mim assim, já desencarnou, espero que você esteja me ouvindo aí. Ele falava assim, eu adoro chegar e fazer aquele lanche, tomar aquele suco. Eu falava assim, acho que você não está entendendo o que é a visita, até agora você não entendeu. É lógico que é bom, mas o trabalho espiritual, como é que você vai ficar se alimentando? Não tem jeito, né? E outros espíritos estão... Na verdade, os espíritos vão na frente, preparam o ambiente para a gente chegar. É isso que acontece. E já tem outro lá, na outra casa, vai, e nós vamos seguindo, né? Preciso ter essa noção. Então vamos ver como é que é o atendimento no lar. Aí nós chegamos no lar e vamos começar, então, propriamente dito o atendimento. Vou tomar mais um golinho d'água aqui, só um minutinho. Bom, preparação do ambiente no lar. Isso é algo que deve ser orientado para que as pessoas da casa já o façam. Um ambiente mais tranquilo, mais silencioso. Não há necessidade de enfeitar com flores. Muitas vezes as próprias pessoas do lar já põem música, né? Mas o melhor é que não tenha, porque a equipe deve entoar o hino na hora de dar o passe. Isso depois nós ainda vamos chegar lá. E onde na casa? Dentro da casa. Não é na varanda, não é na garagem, não é no estacionamento, como é que fala? No jardim, não é dentro da casa. Dentro da casa, qual que é o melhor lugar? Segundo os médiuns, o melhor lugar é o dormitório. É onde o paciente costuma receber mais as visitas espirituais. Então é no dormitório, é o melhor lugar. Fora isso, pode ser na copa, pode ser na sala. Agora, o dormitório também é um lugar muito íntimo. Então nós precisamos conversar, né? Falar, olha, de preferência seria o seu dormitório, mas se você não quiser, a gente pode fazer aqui mesmo. Deixa a pessoa resolver. Porque às vezes está lá uma roupa íntima pendurada, alguma coisa muito pessoal, então a gente evita, mas o ideal é fazer no dormitório, tá? Muito bem, então a preparação do ambiente, levar a água, né? A água para ser fluidificada, se tiver a receita psicografada, pedir para ler antes, para conferir o que foi pedido, tudo certinho. E aí vamos fazer a prece inicial. Alguém vai fazer a prece inicial, o dirigente combina antes, escolhe, né? Quem vai ser a pessoa que vai fazer a prece. Eu sou daqueles que gosta do rodízio. Num lar ela faz a prece, no outro é ela, no outro vai fazendo, outro dá o passo, o outro dá o passo. Aí é a condição de cada um. Existem aqueles casos que a pessoa está tomando passe na casa espírita em tratamento. Aí eu vou fazer uma pausa aqui. A minha pausa é o seguinte: na nossa casa espírita, nós não incentivamos o passe dado como ritual, como rotina. Chegou todo dia, toma passe. Toda vez que está lá, toma passe. Não. Toma passe se tiver uma receita indicando ou se tiver uma necessidade real. Por hábito, só porque eu gosto, isso não é recomendado pela espiritualidade. Então, o que acontece? A gente vai fazer a prece inicial e nós vamos designar alguém para poder fazer a aplicação do passe, tá certo? Só que a aplicação do passe, ela vai ser feita na pessoa que recebeu a orientação. Mas pode ter mais alguém que queira tomar o passe. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos ver. Bom, eu vou caminhar adiante aqui, leitura e comentários, eu vou voltar aqui depois. Então o passe, estávamos falando do passe. O passe vai ser dado na pessoa indicada para visita, e se alguém mais da casa pedir
O ideal é a gente recomendar o seguinte: olha, vou te dar o passe hoje, que você está pedindo, mas nas próximas visitas eu ia te pedir para você procurar a casa e, como é que fala? Organizar essa situação. Porque principalmente quando é orientação espiritual, ela tem que ser individual, né? Então, nosso papel na casa não é dar passe num, no outro, é naquela pessoa que está combinado, é para isso que os espíritos estão lá. Mas não vamos negar se alguém mais pede, só que orientar que a pessoa receba essa orientação, a autorização da casa para poder fazer o passe de acordo com a política lá da regra da visita. O passe tem que ser aquele passe que a casa está acostumada a fazer, né? Porque passe é o seguinte: cada casa espírita faz de um jeito, essa aqui é a verdade. Então, aquelas casas que, não, basta impor as mãos, pronto. Não, tem que fazer assim, assim, assado, ir primeiro no chakra. Todos são válidos. O importante é como é que a casa espírita quer que eu faça o passe. Aqui se pratica o passe assim. Então vamos fazer de acordo com aquela orientação da casa. Pronto. Para não ficar um faz de um jeito, outro faz de outro, outro faz de outro. Isso aqui não é bom. O bom é ter uma uniformidade nas atividades, né? E um passe simples, normalmente dado, passe simples que eu quis dizer, simplicidade nos movimentos. Mas o passe geralmente é o passe em equipe. Como é que é o passe em equipe? O passe em equipe é um passista dá o passe e os outros ficam só fazendo imposição de mãos. Então não tem que dois, um está dando dispersivo, o outro está concentrando, o outro está não sei o quê. Não. Um faz o passe, os outros fazem a imposição de mãos. E durante o passe é bom fazer a entoação de algum hino. Não sei se vocês estão acostumados com hinos, né? É bom viver, sei lá, tem tanto hino aí. Eu conheço um conjunto pequeno de hinos, eu fico só rodando o disco, sempre caindo nas mesmas músicas. Mas tem hinos de mentores, que às vezes a gente tem até que avaliar se vale a pena fazer o hino de mentor se eu estou visitando uma pessoa católica, porque muitas vezes a gente cai no lar católico, aí vem o hino ao Zé Grosso, o hino ao Palminha, hino à Sheila, Então, avaliar qual que é o hino mais adequado ali para aquela situação. O hino durante o passe é muito bom, ele ajuda a vibração, ajuda a concentração, mas eu vou falar um negócio aqui e vou pedir para ninguém rir. Se tiver alguém desafinado, não canta. Não, pedir para ninguém rir, não adiantou. O desafinado, ele destrói a vibração, não tem jeito. É preferível ficar calado, deixa quem está... destrói a vibração. Você está cantando em dó maior, ele está em ré médio. Quer dizer, não dá certo de jeito nenhum. Bom, olha lá, hinos, encerramento. Antes de falar do encerramento, eu preciso